Bom dia, pessoal. Estamos iniciando o sexto webinar da série Normas em Foco, onde faremos a divulgação na norma ISA 84, Sistemas Instrumentados de Segurança. Meu nome é Cláudio Romero, sou engenheiro eletricista e atuo atualmente na diretoria da ISA São Paulo. Um breve histórico da ISA é uma associação internacional de usuários de automação. A ISA Seção São Paulo é uma das 6 existentes no Brasil. Sua função principal é a divulgação tecnológica dentro da área industrial, através de normas, artigos, treinamentos, eventos presenciais. Quem tiver interesse sobre maiores informações, pode-se acessar no site isasp.org.br, no perfil do LinkedIn e também através de canal no YouTube. Esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado logo em seguida no próprio site da ISA e no canal do YouTube. Esse mesmo conteúdo em formato de podcast vai ser disponibilizado na semana seguinte. Estamos estimando aí uma apresentação e junto com dúvidas finais, período aí de 1 hora. A gente sugere que as dúvidas ou perguntas sejam colocadas no chat e imediatamente serão apresentadas ao palestrante. Nosso palestrante hoje é o Sr. João Bassa. Acho que nada melhor do que ele mesmo fazer a sua apresentação. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, o nome é João Bassa. A gente está na área há quase 50 anos, o que significa dizer que eu tenho sido jovem há muito tempo. A minha formação, eu sou engenheiro eletrônico, eletricista e de sistemas pela Unicamp, com uma pós em administração industrial pela GV e algumas outras formações por aí afora. Trabalhei 30 anos na Rodia, comecei lá como trainee no setor de manutenção de instrumentação. E depois trabalhei em alguns lugares no mundo pela Rodia. Alguma passagem pela BP, British Petroleum, e pela CH2M Rio, que é uma engenharia. Atualmente, eu sou consultor da Marram, Serviços de Engenharia Consultiva, e também da Dinamis Engenharia. Enfim, é isso, um breve histórico. Vamos para a nossa agenda. A ideia é falar sobre a ISA 84, que virou a ISA IEC 61511, fazer um histórico, mencionar a série, comparar a 61508 e a 61511, o ciclo de vida da segurança, a segurança instrumentada, avaliação de risco, a determinação do CIF, a função instrumentada de segurança, e SIL, o nível de integridade da segurança. Falar um pouco de por que o SIS é diferente do Sistema Básico de Controle de Processo, mencionar como se faz a verificação do SIL, manutenção e testes e gerenciamento de mudança. Como o Cláudio mencionou, se tiverem perguntas, por gentileza, aqui no chat, e nós vamos tentar responder no decorrer da apresentação. De antemão, eu peço desculpas se eu não puder responder alguma pergunta por incapacidade, mas eu me comprometo, caso isso venha a acontecer, eu me comprometo a procurar a resposta e enviar e colocar essa resposta de alguma forma ou no chat ou na sessão ISA São Paulo. Ok, vamos lá. Histórico.
Por que novas normas para sistemas instrumentados de segurança? A coisa começa com uma revisão do histórico dos acidentes no final dos anos 80, pela API, a NFPA, o ASME, a Associação Química e outros, inclusive a própria ISA. Então, primeiro nós temos em Flixborough, 1974, uma explosão da planta de caprolactama, com 28 mortos e 36 feridos, de um total de 72 operários na planta. Em Seveso, na Itália, 1976, explosão provoca vazamento de dioxina, 3.000 animais mortos, 70.000 animais sacrificados e 193 pessoas afetadas. Bhopal, na Índia, em 1984. Aliás, guardem esse ano, 1984, coincidentemente, a norma da ISA, posteriormente vocês vão ver a norma da ISA, que regula os sistemas instrumentados de segurança, foi inicialmente batizada como ISA 84. Então, houve um vazamento de isocianato de metila, estimados 13.000 mortos e 150.000 pessoas ainda sofrem as consequências. Curiosidade para vocês, em 95, exato, não, em 94, eu fui para os Estados Unidos, justamente para uma planta que era da Union Carbide, que foi vendida em função do problema, que essa planta de Bhopal que explodiu era da Union Carbide, em função das indenizações que eles tiveram que pagar, a Union Carbide vendeu toda a divisão agroquímica para a Rhodia. E nos Estados Unidos existia uma planta idêntica a essa da Índia, e essa foi a razão que eu fui para os Estados Unidos para fazer uma análise dos sistemas de segurança dessa planta e fazer um plano de que o que aconteceu lá não viesse a acontecer aqui. Chernobyl, na Ucrânia, 1986, explosão e lançamento de resíduo radioativo tóxico na atmosfera, de 15.000 a 80.000 mortos. Ainda não é possível avaliar, hoje, 2024, não é possível avaliar o total de número de afetados. Bom, essas entidades todas que a gente mencionou em cima fizeram análise dos acidentes e chegaram a algumas conclusões dos motivos desses acidentes. O primeiro dele é sistemas instrumentados de segurança não instalados, pouca informação sobre a necessidade de salvaguardas automatizadas, substituições de relé por sistemas eletrônicos, deteriorando a segurança, seleção questionável de equipamentos, diagnóstico e redundância não instalados, métodos sofríveis de teste, referências ruins para a frequência de teste e métodos impróprios para inibição de intertravamentos. Então, baseado em todas essas situações, a ISA, o International Society of Automation, elaborou e emitiu a primeira versão da ISA 84 em 1996. Essa foi a primeira versão. Depois, baseado na ISA 84, a IEC, International Electrical Commission, emitiu, baseado na 84, a primeira versão da IEC 61511 em 1998. Vale dizer que essa primeira versão do IEC tinha uma pequena diferença com a ISA 84, inicialmente. Essa diferença era a causa de ancestralidade. Ou seja, na ISA 84, ela considerava que os sistemas existentes, os sistemas instrumentados de segurança existentes, instalados, testados e auditados segundo os critérios admissíveis à época que eles foram instalados, continuariam válidos. A IEC, a 61511, dizia que não, que eles tinham que ser adequados à nova filosofia. Bom, mais tarde, a ISA adotou, já em 2004, a IEC 61511 modificada, e a partir de 2012,
a norma ISA 84 foi substituída pela ISA IEC 61511. Então, hoje, a norma ISA 61511 é idêntica à norma internacional IEC 61511. A grata novidade é que a ABNT, em março de 2024, emitiu em português a parte 1 da ABNT NBR IEC 61511-1. Então, a primeira parte da norma já está editada em português. Um detalhe para vocês, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas é obrigatório cumprir a norma? A resposta é sim, é obrigatório cumprir a norma. Porém, muitas pessoas dizem o seguinte, a ABNT não é obrigatória, porque a ABNT é uma associação brasileira de normas técnicas, não é um órgão governamental. E muitas pessoas dizem o seguinte, que as únicas normas obrigatoriamente a serem cumpridas são as NR do Ministério do Trabalho. Ok, então vamos lá. A NR10, que fala sobre sistemas elétricos, e um sistema instrumentado de segurança é um sistema eletrônico, portanto, é um sistema elétrico. Na NR10, o segundo parágrafo da NR10 diz que é obrigatório a observação das normas nacionais pertinentes ao assunto, aos sistemas elétricos, e, na falta destas, as normas internacionais pertinentes. Portanto, na NR10, que é obrigatória, é mandatória, ela diz que é obrigatório cumprir as normas pertinentes ao assunto. Então, portanto, se alguém tem dúvida de que deve ou não cumprir com a NBR IEC 61511, basta ler a NR10. Ok. A série da ISA IEC 61511. Então, a IEC 61511 ela tem basicamente 4 partes. Tem a parte 1, que são a base da estrutura, as definições, o sistema, a descrição do hardware e aplicações e os requisitos de programação. A IEC 61511-2, que já está em processo de tradução para ser dada como norma ABNT, são as guias de aplicação da 61511-1. Então, a 61511-1, a parte 1, dá a estrutura básica, as definições e formas de programação. A parte 2 é um guia de aplicação da 1. Então, ela é bastante mais extensa, ela tem 210 páginas, que explicam como deve ser aplicado o que está estabelecido na parte 1. A parte 3 é um guia para a determinação dos níveis de integridade da segurança. Nós já vamos, daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso. E a parte, a TR 61511-0, é um relatório técnico, Technical Report, a respeito da aplicação da segurança funcional nas indústrias de processo e a própria aplicação da 61511. Então, aqui à direita, vocês estão vendo já a capa da norma ABNT, lançada agora em março de 2024, a parte 1, e que está disponível. Aliás, ela é acessível através do CREA São Paulo. Então, quem tem CREA São Paulo tem acesso às normas da ABNT, inclusive essa. A diferença entre a 61508 e a 61511. Então, vamos lá. Elas foram, as duas, né, foram elaboradas de forma genérica e dispensam revisão em função de mudanças tecnológicas. Porque elas são diretrizes de como fazer a aplicação dos sistemas instrumentados de segurança. Elas não dizem o que fazer, mas como fazer. Então, com isso, se, por exemplo, aparece um sistema eletrônico novo, ela não diz se você pode ou não pode utilizar.
O que ela descreve é como você deve verificar que esse sistema se adeque aos requisitos da norma. Então, com o CIL, o nível de integridade e segurança garantido, o sistema fica a critério de quem especifica. Então, você pode fazer um sistema instrumentado de segurança a relé, a lógica discreta, com programador lógico, controlador lógico programável, com qualquer sistema eletrônico, desde que você atenda o nível de integridade e segurança. Nós vamos ver isso mais adiante. E a grande diferença entre a 61508 e a 61511 é que a 61508 diz como os sistemas para aplicação, como os equipamentos para aplicação em sistemas instrumentados de segurança devem ser projetados e construídos. Então, ela se destina ao desenvolvimento de novos equipamentos, ela se destina aos fabricantes de equipamentos. A 61511 diz como estes equipamentos devem ser aplicados, devem ser instalados, verificados e assim por diante, como a malha do sistema instrumentado de segurança deve ser projetada. Então, essa é para aplicação para os integradores e operadores dos sistemas de segurança. Então, simplificando, 61508 é para fabricantes de sistemas instrumentados de segurança, 61511, desculpe. 61511 é para usuários dos sistemas de segurança. Vamos lá. O ciclo de vida da segurança. Então, na 61511, isso daqui é uma reprodução do ciclo de vida que consta da norma. Você tem 18 itens, né? Então, a gente tem, vamos aqui no lado esquerdo, a avaliação, auditoria e gerenciamento funcional da segurança, depois a estrutura e planejamento do ciclo de vida da segurança, lá na direita, os critérios de verificação, e aí tem o corpo principal, que é a avaliação de riscos e perigos, atribuições das funções de segurança, especificação dos requisitos de segurança, projeto de engenharia, projeto de desenvolvimento, instalação, comissionamento e validação, operação e manutenção, modificação e desativação. Então, vocês vejam que, na norma, o ciclo de vida da segurança, ele vem especificado, identificado e esclarecido, desde a avaliação dos riscos e perigos até a desativação do sistema de segurança. E detalhe, faz parte da aplicação da norma, isso é importante dizer, faz parte da aplicação da norma a avaliação de riscos e perigos do processo. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Numa outra visão, mais simplificada, então tem aí um desenho da sequência do ciclo de vida da segurança. Então, o primeiro passo é o projeto do processo. Então, você faz lá o projeto da sua instalação. Segundo passo, as análises de risco desse processo. Em função dos riscos identificados, faz a definição da CIF, que é o Safety Instrumented Function, ou função instrumentada de segurança, ou vulgo malha de segurança. Aí faz a seleção do CIL, ainda em função do risco, você vai definir qual é o grau de integridade que esta função instrumentada de segurança deve ter. E já vamos descrever esse negócio daqui a, acho que é próximo slide, talvez. Aí o projeto conceitual dessa função instrumentada de segurança. O que significa dizer? A gente vai fazer o projeto conceitual da malha de segurança. Este é o sensor ou sensores, esta é a lógica de resolução, a lógica de resolução pode ser um relé eletromecânico, pode ser um controlador lógico programável, pode ser uma lógica discreta. É o cara que vai fazer a solução da lógica.
essa é a interface final e este é o elemento final de controle. Esse projeto conceitual, você diz o seguinte: eu estou pensando em usar um transmissor de temperatura eletrônico. Eu estou pensando em usar um relé eletromecânico. Estou pensando em usar uma válvula pneumática de on-off. Ok. Feito isso, você faz uma verificação do cio, porque cada elemento da malha vai ter uma probabilidade de falha sob demanda. Ou seja, ele tem uma probabilidade de não fazer o que ele está programado a fazer numa certa quantidade de vezes. Por exemplo, um transmissor eletrônico de temperatura convencional tem uma probabilidade em 1000 de falhar quando solicitado. Então, com essas probabilidades de falha dos equipamentos da malha, é que a gente vai verificar qual é a probabilidade de falha desta malha quando solicitada a atuar. Ok, uma vez que foi verificado o cio, faça as especificações de projeto, faça o desenvolvimento do procedimento. Procedimento para construção, instalação, comissionamento, testes, operação e manutenção e testes periódicos. E, finalmente, o gerenciamento de mudança, onde a principal mudança é a desativação da segurança, e tem procedimento para fazer isso, desde a mudança do set point de atuação. Então, veja o seguinte: se eu tenho um sistema instrumentado de segurança que tem um set point de atuação e eu mudo esse set point de atuação, deve existir um procedimento de gerenciamento de mudança que, inclusive, analisa qual o risco imposto por esta mudança à segurança do processo. E isso a norma descreve também. Vamos lá, avaliação de risco. Por que é necessário? Né? Por que o SIS o Sistema Instrumentado de Segurança é necessário? Porque as plantas de processo contêm perigos. Plantas de processo lidam com inflamáveis, tóxicos, altas pressões e altas temperaturas. E reduzir os riscos a níveis toleráveis pode ser por controle administrativo ou salvaguardas técnicas. O que a gente diz por controle administrativo? Você pode ter situações em que o operador tem uma restrição de determinadas ações que ele pode fazer. Ele é treinado para não fazer determinadas coisas. Então, isso é um controle administrativo. Quando ele é treinado para fazer alguma coisa em situação de risco ou perigo, aí já começam as salvaguardas técnicas. Por quê? Porque você identificou o risco e o operador vai agir. E quando isso não é suficiente, então a gente tem realmente os sistemas instrumentados de segurança. Olha, aliás, desculpe, você tem as salvaguardas físicas que podem ser utilizadas e elas são recomendadas de serem utilizadas antes dos sistemas instrumentados de segurança. O que é uma salvaguarda física? Por exemplo, um dique de contenção de um tanque, uma parede corta-fogo, uma válvula de segurança de pressão. Então, isso são salvaguardas físicas. E aí vem, se a gente não consegue, com as salvaguardas físicas, minimizar o risco a quantidades aceitáveis, então aparecem os sistemas instrumentados de segurança. Vamos lá. Vamos definir a diferença entre perigo e risco. Perigo são condições ou circunstâncias com potencial de causar ou contribuir para perdas, lesões ou mortes. Né? Então, caracteriza os potenciais de consequência. Risco é a probabilidade de perda, lesões ou mortes. Então, o perigo é o que pode acontecer. O risco é a probabilidade de que isso venha a acontecer. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um tanque de armazenamento de combustível. Perigo: falha do controle de nível e derramamento do conteúdo. Consequência:
liberação do fluido combustível, explosão e incêndio. Nós temos operadores de campo permanentes, 5. Dessa análise, né, não necessariamente isso é toda vez, mas neste caso específico, chegou-se à conclusão que o potencial era de 3 mortes por evento. Então, se o tanque transbordar e se houver explosão e incêndio do líquido liberado, o potencial é de 3 mortos por evento. Então, e a probabilidade de que exista um transbordamento e um derramamento é de 1 a cada 10 anos. Então, a gente chega a um risco de probabilidade de taxa de mortos de 0,3%, 0,3 mortos por ano. Aí vem a pergunta seguinte: isso é aceitável? Então, aí nós vamos falar da matriz de risco, que vai definir se é aceitável ou não aceitável. Mas um exemplo que eu coloco aqui para vocês, é curioso isso, o dilema de Pascal. Então, o que é o dilema? Pascal é aquele cara da equação do biquadrada, tá? Do binômio de Pascal, o matemático francês. Numa certa época da vida do Pascal, ele estava fazendo estudos a respeito de risco. E, aliás, aquele binômio de Pascal vem de uma pirâmide de análise de risco que ele desenvolveu. Só que nesse ponto, quando Pascal estava fazendo análise de risco, eu não quero mexer com a ideologia religiosa de ninguém, mas isso é fato, foi isso que aconteceu com Pascal. Então, num determinado momento, Pascal se fez uma pergunta, que é o dilema de Pascal: Deus existe ou não existe? E para responder a isso, ele fez análise do risco da existência ou não de Deus. Então, o que acontece? Ele diz primeiro: bom, ok, eu faço o que quiser na vida, né, sou um desregrado, maluco, Deus não existe. Eu morro, não acontece nada. Agora, se Deus existe, aí eu vou para o inferno. A eternidade no inferno. Agora, se eu levar uma vida regrada, religiosa, perfeita, bom, Deus não existe, eu morro, não acontece nada. Agora, se Deus existe, eu morro e vou para o paraíso. Quando ele analisou o risco na existência de Deus, de que uma vida desregrada o levasse para a eternidade no inferno, ele disse o seguinte: esse risco é inaceitável. Eu, pessoalmente, não aceito esse risco. O que ele fez? Ele se internou no mosteiro e saiu de lá morto, porque ele não aceitava o risco. Então, é isso que a gente precisa definir. Não interessa o tamanho do risco, interessa se a gente vai considerá-lo aceitável ou não aceitável. Daí vem a matriz de risco. Detalhe seguinte, vocês notem aí que eu coloquei em vermelho: a matriz de risco deve ser estabelecida pela direção da empresa. Por quê? As consequências do risco, quem vai dizer se são aceitáveis ou não aceitáveis, tem que ser a direção da empresa, porque é a direção que vai responder civil e criminalmente pela aceitação desse risco. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, isso é um exemplo, é uma matriz 6x6, que é exemplo, porque quem tem que definir essa matriz é a direção da empresa. Eu já trabalhei com análise de risco com matriz 4x4, 4x5, 5x5, 6x6 e algumas aberrações como 15x15. Agora, esse é um exemplo que nos parece bastante intuitivo. Por quê? Porque a gente pode dividir as coisas em ordem de grandeza. O que significa dizer isso? Veja o seguinte: no caso da probabilidade, que é o eixo Y, a probabilidade 0, caracterizado como nenhum, o período de recorrência é não disponível, muito extenso. Já no nível 1, que é muito improvável, é uma ocorrência a 1000 anos, a cada 1000 anos. 2, improvável,
uma ocorrência a cada 100 anos. Vejam que tem uma ordem de grandeza de decrescimento aí. O nível 2 é o nível 1 dividido por 10, uma ordem de grandeza. Depois, o nível 3, ocasional, uma a cada 10 anos. O nível 4, frequente, uma vez por ano. E o nível 5, muito frequente, uma vez por mês. Depois, tem uma outra coisa, que é o impacto, que é a tabela de baixo, em que também a gente está falando em ordens de grandeza. Então, veja o seguinte, o nível 0 é nenhum, sem consequência. O nível 1, muito baixo. Então, um acidente, do ponto de vista pessoal, primeiros socorros. Do meio ambiente, pequeno vazamento com requisito mínimo para recomposição. E financeiro, de 50 mil dólares. O nível 2, com impacto pequeno, é afastamento sem hospitalização, no caso de pessoas. Depois, meio ambiente, vazamento moderado limitado às instalações, requer remediação. E do ponto de vista financeiro, 500 mil dólares. Então, veja que quando a gente está analisando os riscos, a gente pensa no fator humano, a gente pensa no fator meio ambiente, a gente pensa no fator financeiro. Tá? Existem empresas que também consideram o fator publicidade da empresa, né? Meu Deus, fugiu o termo. A implicação do nome da empresa. Então, podem colocar aqui, às vezes, existe uma quarta coluna que fala sem noticiário, noticiário local, noticiário regional, noticiário nacional, noticiário internacional. Então, por exemplo, quando a gente fala daquele incidente de Bhopal de 84, aquilo teve uma repercussão internacional de anos. Bom, o detalhe é o seguinte, a Union Carbide, que era uma das grandes empresas químicas e petroquímicas dos Estados Unidos, desapareceu, acabou. Então, o risco da imagem da empresa e o risco financeiro foi absurdo, além do que o risco humano foi 10 mil mortos. Ou seja, é absolutamente inaceitável. Mas vamos lá. A gente vai até o nível 5, que é um impacto muito alto, várias fatalidades. No caso de meio ambiente, significativo vazamento exterior com grande necessidade de remediação, danos severos a áreas sensíveis. E do ponto de vista financeiro, 500 milhões de dólares. Notem que, no caso da segurança e do meio ambiente, não é possível estabelecer exatamente uma ordem matemática, mas tem uma coisa que essa tabela aqui em particular, ela foi baseada no seguinte: nos Estados Unidos, estima-se que, em média, uma fatalidade custe uma indenização de 50 milhões de dólares. Então, é meio mórbido a gente colocar quantitativamente isso, mas é o que foi feito. Então, os advogados nos Estados Unidos chegaram à conclusão que, em média, uma fatalidade, um acidente de trabalho com uma fatalidade, custa uma indenização de 50 milhões de dólares. Por isso que ficou na mesma linha. Então, vocês veem que no lado financeiro, a variação é uma divisão ou multiplicação por 10, o que, de novo, é uma ordem de grandeza. Então, essa tabela que eu estou mostrando para vocês como exemplo, eu posso dizer que ela é bastante utilizada por essa característica que ela tem de que cada passo para cima ou para a direita é uma ordem de grandeza. E aqui, em verde, está mostrado o que uma determinada empresa julgou que era aceitável. Então, para essa empresa específica, o que está marcado em verde e com o nível 0 é aceitável. O que está marcado em amarelo e em laranja é aceitável sobre determinadas condições. Eu posso dar como exemplo para vocês, no caso da ABP, ela trabalhava com uma matriz 15 por 15, um absurdo. Mas, comparativamente ao que está aqui em amarelo,
no caso da BP, o gerente da planta, ou o gerente do site, tinha que assinar um documento dizendo que ele autorizava a operação naquelas condições, com aquele risco, e assumia a responsabilidade por isso. Só que esse documento tinha que subir e ir até o presidente mundial da BP, que ratificava a decisão do gerente do site. No caso do laranja, que era aceitável em determinadas condições, o gerente do país tinha que assinar, autorizando o funcionamento nessas condições e assumindo a responsabilidade por isso. Mas, de novo, ia até o CEO mundial, que ia ratificar. No caso do vermelho, o marrom e o preto aqui, era considerado inaceitável. Ou seja, nem o presidente mundial da empresa pode autorizar o funcionamento nessas condições, com um risco desses. Mas, de novo, quem é que tem que estabelecer essa matriz? É a direção da empresa. Porque se acontecer um acidente, quem está autorizando, e no caso a coisa vai até o diretor mundial, quem está autorizando é que é responsável civil e criminalmente pelo evento. Então, se houver, há pouco tempo atrás, vocês ouviram falar de uma explosão que acho que matou 11 pessoas no silo, uma explosão num silo que matou 11 pessoas no Paraná. Seguramente, desde do gerente do site até o presidente da empresa, vão ter implicações civis e criminais nesse negócio. Não, não. Às vezes, eu não vou... eu vou dizer o seguinte. Nos Estados Unidos e na Europa, no caso de uma fatalidade, alguém vai preso. Assim, é certeza. É uma questão de apurar quem é o responsável, mas vai preso. Enfim, é isso aí. Se tiver alguma pergunta, por favor, a façam, mas isso é o ponto principal que a gente vai definir para elaboração, para cumprir com a norma, tem que fazer uma análise de risco de processo e tem que preencher uma matriz de risco. Por que tem que preencher essa matriz de risco? Porque nós vamos fazer a determinação de CIFES e SIL. Ok. Na determinação uma vez determinado a matriz de risco, a determinação do SIL é o parâmetro que vai quantificar a redução de risco provida por uma função instrumental de segurança. Então, vocês lembrem que eu disse o seguinte: primeiro a gente tem que olhar as salvaguardas físicas. Então, no caso daquele nosso tanque lá, é possível colocar um DIC? É. Se colocar o DIC, reduz o risco de incêndio e explosão? Reduz. Reduz uma probabilidade de quanto? Ok. Então, a gente vai andando naquela matriz de risco, nós vamos mostrar isso para vocês. Mas o SIL, o Safety Integrity Level, é o que determina a redução de risco por uma função instrumental de segurança. Muito bem. Nós temos 4 níveis de SIL. Então, tem o SIL 1, que dá uma segurança de 90% a 99%. Ele tem uma probabilidade de falha sob demanda de 1 a 10%, o que significa um fator de redução de risco de 10 a 100. O SIL 2 é um fator de redução de risco de 100 a 1.000, o SIL 3 de 1.000 a 10.000 e o SIL 4 de 10.000 a 100.000. Vejam o seguinte, o nível de SIL vai variando de uma ordem de grandeza. Vejam que o SIL 2 é 10 vezes o SIL 1, o SIL 3 é 10 vezes o SIL 2 e o SIL 4 é 10 vezes o SIL 3. Aí vocês identificam por que essa matriz que a gente acabou de mostrar é muito usada. Porque o nível de integridade da segurança varia de uma ordem de grandeza. Se o risco e probabilidade varia de uma ordem de grandeza, fica facinho de associar qual o SIL que a gente deve aplicar numa determinada função instrumental de segurança. Ok. Na matriz de risco, vocês vejam o seguinte. Espero que apareça o cursor aqui para vocês. A gente tem
uma probabilidade e uma consequência que leva a um risco inerente do processo. Então, quando a gente faz a análise de risco, a gente chega no chamado risco inerente de processo, ou seja, o risco sem salvaguarda física e sem sistema instrumentado de segurança. Aí a gente usa as salvaguardas físicas, né? Por exemplo, aqui, para reduzir a consequência, a gente pode reduzir volume, dique de contenção, proteções físicas. Para redução da probabilidade, a gente pode usar, por exemplo, válvula de alívio. Então, estas daqui, a azul e a verde, são como a gente anda na matriz com salvaguardas físicas. Se com as salvaguardas físicas a gente chega a uma segurança que ainda é inaceitável, então a gente pode usar o sistema instrumentado de segurança. Um SIL 1 vai reduzir aqui 10 vezes da probabilidade, um SIL 2, 100 vezes da probabilidade, um SIL 3, 1000 vezes da probabilidade. Vou fazer uma ressalva para vocês é o seguinte: normalmente nas indústrias de processo, não se usa SIL 4. SIL 4 é usado na indústria nuclear. Por quê? A obtenção de um SIL 4 é tão custosa que só se justifica para aplicações na indústria nuclear. Na indústria de processo normal é antieconômico. Você vai gastar tanto dinheiro para reduzir o risco que não vale a pena executar o processo. Então, normalmente na indústria de processo a gente vai a SIL 3. E nem tenta fazer o SIL 4, porque chegar no SIL 4 é estupidamente caro. Ele só se justifica exatamente na indústria nuclear. Então, vejam que a gente demarcou aqui a região de risco aceitável, a região de risco tolerável, ou ALARP. O que é o ALARP? É tão baixo quanto razoavelmente aceitável. As low as reasonable... Fugiu. Mas é tão baixo quanto razoavelmente aceitável. Ok. Exemplo de determinação do SIL. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um método que é o LOPA implícito. Ou seja, eu tenho um risco, que é aqui, o risco inicial de processo, é esse nível 5 que está aqui. Eu tenho um risco inicial de processo 5, com múltiplas fatalidades e um evento a cada 10 anos. Eu tenho uma segurança física, que é um dique de contenção, que me reduz a consequência a 2. Né? Me reduz 2 níveis, 2 ordens de grandeza da consequência. Então, ele vem para cá. Está no nível 3. Ainda não é aceitável. Eu tenho uma válvula antitransbordamento que me reduz a probabilidade em 10 vezes desse transbordamento. Ainda não é aceitável. Ok. Para chegar na situação aceitável, eu tenho que sair desse nível 2 e chegar nesse nível 0. Ou seja, são 2 ordens de grandeza que eu tenho que baixar na probabilidade. Ou seja, eu tenho um SIL 2 é o requerido da função instrumental de segurança para sair da condição que era aceitável sob condições e chegar numa condição totalmente aceitável. Volto a insistir com vocês. Para esta matriz de exemplo, para esta determinação de aceitabilidade estabelecida por esta empresa. Então, isso aqui é exemplo. Cada empresa tem que ter a sua matriz de risco com a determinação do que é aceitável, do que não é aceitável e do que é condicionalmente aceitável e, em função disso, estabelecer a forma como a gente vai identificar o nível de CIF, da SIL da CIF. O que vale dizer sempre é o seguinte: se o 1 reduz a probabilidade em 10 vezes, se o 2 reduz em 100 vezes, se o 3 reduz em 1000 vezes. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas escuta, se o 4 reduz em 10.000 vezes? Mas e se o 4 não for suficiente?
muda o processo. Você não vai conseguir um sistema instrumentado de segurança que atinja um nível maior do que SIL 4. Então, se SIL 4 não é suficiente, mude o processo. Ou não use esse processo. Não opere. Essa é a solução. Volto a insistir que para chegar na maioria, 99,9% dos processos não nucleares, o SIL 4 não se justifica economicamente. É muito caro. Pois bem, como o SIS é diferente do Sistema Básico de Controle de Processo? Vejam, algumas pessoas perguntam, o SIS, a norma diz que o SIS tem que ser um sistema independente do Sistema Básico de Controle de Processo? Resposta, não. O que a norma diz é que o SIS, o Sistema Instrumentado de Segurança, tem que ser independente da causa da falha que levou à situação de risco. Então, vamos olhar aqui o seguinte. A gente tem um tanque em que eu tenho um controle de pressão. Tem uma alimentação, tem uma saída e tem um controle de pressão. Esse controle de pressão é feito pelo Sistema Básico de Controle de Processo. Ora, se eu tenho uma segurança para evitar que exista uma sobrepressão nesse tanque, por exemplo, esse transmissor de pressão falhou e fez com que a pressão no tanque começasse a subir, o meu sistema de segurança não pode estar baseado nesse transmissor, porque foi ele que falhou. Nem nesse controlador, porque pode ter sido ele que falhou. Nem nesta válvula, pode ter sido ela que falhou. Então, eu tenho que ter um sistema em paralelo que, independente do sistema básico de controle, vá agir quando eu tenho um aumento de pressão nesse tanque. Então, vejam, o que aparece óbvio disso é que, na maioria dos casos, o sistema instrumentado de segurança tem que ser independente do sistema básico de controle de processos. Agora, se você tem uma causa lá na sua identificação de risco, você tem uma causa que é independente do sistema básico de controle de processo, então o sistema básico de controle de processo pode contar ponto para a redução de risco. Você não precisa de um novo, desde que a causa seja independente do sistema básico de controle de processo. Lógica de resolução. Então, a CIF dentro do SIS. Uma pergunta Pois não. do nosso Leopoldo José Neves Alves. Se o problema for na tomada de pressão, Ok. imagino que é o mesmo caso, né? São tomadas independentes. Tomadas independentes. O detalhe é o seguinte, essa figura aqui consta em várias publicações e por isso que eu usei. Mas ele pegou direitinho. Aqui, você tem um ponto um modo de falha comum. Ou seja, a saída do tanque que está sendo utilizada aqui do reservatório é a mesma. Então, se eu tiver um entupimento aqui, os dois falham. Então, o correto é que esta tomada fosse uma tomada independente desse tanque. Então, desde do ponto do sensor até o ponto de atuação, o sistema tem que ser independente da causa da falha. Então, veja, se a causa da falha foi o entupimento dessa tomada, então eu teria que... o sensor de pressão da malha de segurança teria que ser independente. Ok? Vamos lá. A CIF dentro da CIS. Então, eu tenho... Normalmente, quando a gente fala de um controlador lógico programável, a lógica de resolução ela é única para todas as funções de segurança. Mas veja o seguinte, aqui eu tenho uma CIF que tem esses dois sensores, usa esta lógica de resolução e tem este elemento final de atuação. E aqui eu tenho uma outra CIF que usa um outro sensor, mas usa o mesmo elemento final. Isso é possível? Absolutamente possível, desde que todos eles sejam independentes da causa do risco, da causa da falha.
No componentes da CIF, normalmente eu tenho um transmissor, uma interface de entrada, uma lógica de resolução, uma interface de saída, uma interface do elemento de atuação, aqui é uma eletroválvula, e uma válvula de bloqueio, pode ser uma válvula, pode ser um motor, pode ser um monte de coisas, mas é o elemento final de processo. O detalhe é o seguinte, em função do grau de probabilidade de falha que cada um desses elementos vai apresentar, quando eu faço o cálculo da CIL, do nível de integridade, pode ser que eu tenha que ter 2 transmissores na entrada, 3 transmissores na entrada, para garantir uma probabilidade de falha sob demanda adequada ao nível de CIL que eu preciso. Equações simplificadas. Então, veja o seguinte, naquela parte 3 da norma, existem as equações para determinação da probabilidade de falha sob demanda dos elementos. Então, aqui dando como exemplo, né, quando eu tenho um elemento em 1, então é um transmissor. A probabilidade de falha desse transmissor é lambda DU multiplicado por TI sobre 2. O que é isso? Lambda DU, taxa de falha perigosa não detetada. TI, tempo entre testes funcionais completos. 2 é 2. Então, veja que para determinar a probabilidade de falha média sob demanda do transmissor, ou eu pego o dado do fabricante de taxa de falha perigosa não detetada, estabeleço um intervalo de teste. Isso daqui quem vai estabelecer é o usuário. É 1 ano, 6 meses, 1 mês, 10 anos. E, em função disso, eu vou calcular a probabilidade de falha do elemento. Vejam que aqui, no caso de um sistema de votação 2 em 3, é uma equação um pouco mais complicada, mas, obviamente, a probabilidade de falha sob demanda de um sistema de votação 2 em 3 é muito, muito menor que de 1 em 1. O que precisa saber é se o número que vai chegar é suficiente para atender o requisito da malha. Detalhe, quando eu tenho uma malha, um sistema instrumental de segurança, então eu tenho um sensor, uma lógica de resolução, uma interface e um elemento final. A probabilidade de falha sob demanda da CIF, da malha, é a soma da probabilidade de falha sob demanda de cada elemento. Então, para cada um desses elementos, a gente vai calcular qual é a probabilidade de falha dele, se ele é um elemento único, ou se é um sistema de votação 2 em 3, ou 1 em 2. A gente calcula cada elemento e, somando a falha de todos os elementos da malha, a gente chega na probabilidade de falha sob demanda dessa malha. E aí, você vai ter se a malha é CIL1, CIL2 ou CIL3. Manutenção e teste. Isso é importantíssimo, porque, por exemplo, quando a gente falou que o intervalo de teste, quem vai estabelecer é o usuário, então veja o seguinte, aqui a gente tem, o que acontece? O intervalo de teste grande. Uma malha CIL1, com intervalo de teste desta dimensão, permanece CIL1. Agora, se eu cortar o intervalo de teste ao meio, eu posso chegar em CIL2. E se eu dividir por 4, eu posso chegar em CIL3. Então, vejam que a mesma malha, dependendo do intervalo de teste, ela pode ser CIL1, CIL2 ou CIL3. Então, vejam que quando a gente faz uma aplicação, não necessariamente a gente precisa triplicar tudo, triplicar o transmissor, triplicar a lógica de resolução, triplicar o elemento final. Às vezes, você diminui o intervalo de teste, aumenta o nível de CIL da mesma malha. Por exemplo, nas instalações que trabalham em batelada, é muito fácil você diminuir o intervalo de teste, que o teste tem que ser completo, né? Não é teste simulado, é teste completo. No caso de uma malha de temperatura, a gente simula a temperatura no sensor, não é colocar um 4A20 lá na entrada da malha e simular o sinal do transmissor. Não, você simula a temperatura no transmissor, lá no elemento sensor, e vai ver a atuação do elemento final lá na ponta.
Em sistema em batelada, isso é razoavelmente fácil de fazer. Em sistemas contínuos, às vezes é mais difícil. Você tem instalação que para manutenção uma vez a cada 3 anos. Às vezes não é tão fácil fazer um teste a cada 6 meses. Mas para vocês saberem que mexendo com isso, é possível que uma mesma malha seja SIL 1, SIL 2 ou SIL 3. E gerenciamento de mudança. Isso é importantíssimo. Como eu disse, qualquer mudança que você faça no sistema que foi instalado, testado, concebido, teve o SIL verificado, se você muda qualquer coisa, você precisa analisar tudo isso de novo, porque pode ter implicação. Então, desde, por exemplo, mudar um set point de uma segurança de temperatura de 100 para 150 graus. Você tem que começar desde lá da análise de risco do processo. O que acontece com esse processo chegar em 150 graus? E aí fazer toda a revisão completa para dizer, ok, essa mudança pode ser feita ou não pode ser feita. E isso muitas vezes é esquecido. E, vender meu jabá aqui, se alguém tiver interessado, nós temos uma empresa chamada Kinexys, que é uma das líderes do mercado na análise de sistemas instrumentados de segurança. Eles publicaram um livro que foi traduzido, nós traduzimos para o português, Sistemas Instrumentados de Segurança, Manual de Desenvolvimento, em que todo esse processo está descrito em detalhe, e o livro está disponível. Está disponível na Amazon, mas só que na Amazon dos Estados Unidos. Então, se você entrar com amazon.com.br, ele aparece como indisponível. Você tem que entrar como amazon.com, aí ele procurar o título em português mesmo, ele aparece. Ou eu vou colocar no chat, tem a Dinamis. A Dinamis é uma associada nossa no Brasil, e o livro pode ser conseguido através deles também. Eu vou colocar um e-mail no chat em que pode ser encomendado, entrar em contato e encomendar o livro. Enfim, era isso que eu tinha a apresentar. Cláudio, tem alguns minutos ainda para perguntas. Fico à disposição para pergunta e vou lá no chat colocar o e-mail. Em quem tiver interesse no livro, pode pedir. Perfeito. Queria só complementar, incluir aqui uma pergunta a respeito de cálculo das probabilidades. Foram apresentadas aí fórmulas, né, que são usadas para esse cálculo. Além do risco do processo e os cálculos que relacionam os equipamentos, tem alguma influência nesse cálculo também a questão de operacional, por exemplo, falha de operação? Sim. Quando você faz análise de risco, você leva em conta um risco. Pode ser o operador faz uma operação indevida. Ok, isso é levado em conta. Feito. Bom, você leva em conta quando você faz análise de risco. Se um evento indesejável pode acontecer por uma falha do operador, então a falha do operador é uma causa. Você faz a análise. O que pode acontecer se o operador fizer isso? Ok, vai. O operador deu um set point errado lá naquele nível do tanque. O tanque transbordou. Ok, então vamos lá. O que a gente tem que fazer para que, quando o operador errar, isso não aconteça? Qual é a probabilidade do operador errar? E o detalhe é que existem, para todos os tipos de causa, existem dados orientativos de probabilidade de falha. Então, tem um livro da Associação Química dos Estados Unidos, a ICE, que dá a probabilidade de falha de eventos, inclusive probabilidade de falha de operador. Feito. Uma última pergunta ainda. Sim. Quando uma indústria não possui a sua malha de risco, pode-se auxiliar lá na construção da mesma? Até que ponto? Pode-se sugerir, mas o detalhe é o seguinte: a sugestão não implica responsabilidade. A responsabilidade tem que ser assumida pela direção da empresa.
Esse é o ponto. Porque, veja o seguinte, eu posso sugerir uma matriz de risco para uma empresa? Posso. Eu posso assumir a responsabilidade por essa matriz de risco dentro da empresa? Até posso. Agora, o detalhe é o seguinte, se ocorrer um incidente com uma fatalidade na empresa, quem é que vai pagar o prejuízo? Quem assumiu a responsabilidade. Eu tenho background, né? Eu tenho bala na agulha para responder a um processo de 50 milhões de dólares? Não tem. Perfeito. Então, desculpem o termo, mas, como se dizia antigamente no interior, passarinho que come pedra conhece, né? Então, Perfeito. cada um assume a responsabilidade até onde acha que pode assumir. Mais uma pergunta, Maria Sim. Savoia. Normalmente é uma malha de controle simples, né? Sensor lógico sobre válvula. A maior contribuição da probabilidade de falha da malha é da válvula. Está correto isso? Na maioria dos casos não necessariamente, mas na maioria dos casos a válvula é a que tem a maior probabilidade de falha. Principalmente dependente aí por questão de serem partes móveis, né? Exatamente. A válvula é um elemento, mesmo que seja uma válvula pneumática, é um elemento mecânico. Então, isso está sujeito a engripamento, está sujeito a uma série de condições que, normalmente, um elemento eletrônico que foi testado e envelhecido em fábrica, a probabilidade de falha é muito menor. Perfeito. Bom, isso já passando aí já alguns minutos do esperado. Bom, vou colocar lá no chat Isso, exato. O link para... é o e-mail. Uhum, É um e-mail do Marcílio, tá? perfeito. O Marcílio é o dono da Dinamis. E a Dinamis é que faz a distribuição do livrinho no Brasil. Então, quem tiver interesse, já está aí. Eu não sei a quanto está o livro agora, são 60 ou 70 reais. Eu acho uma leitura interessante. Evidentemente que ler a norma está disponível lá na BNT, como eu falei, quem possui CREA tem acesso à norma, mas é uma leitura mais pesada, né? Uhum, É interessante ler a norma? É interessante ler a parte 2, que diz como aplica a norma? São 200 páginas, é um pouco cansativo. O nosso livro tem 100 e poucas páginas, então ele dá um apanhado mais rápido e mais geral do que fazer e como fazer. perfeito. Gostaria de agradecer aí a brilhante apresentação, senhor João Bassa. E Aliás, o o Marcílio está tema, aí na isso, ele audiência, ele já colocou lá. acabou de responder aí com custo aí. Ok. Agradeço a presença de todos, brilhante apresentação, senhor João Bassa, e nos vemos aí no próximo evento, a ISA 95, integração entre sistemas de controle e corporativos. Uma boa Eu tarde agradeço a pela todos, audiência, atenção, e espero que seja de utilidade para todos. com Obrigado, certeza. Cláudio. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.